Hoje, então, eu quero estar compartilhando com vocês aqui sobre a marca de sermos discípulos, como uma das marcas é a humildade, né? E de que nós, como discípulos de Jesus, e nós vamos ver no texto, que o discípulo de Jesus ele tem que estar usando todo dia a bacia e a toalha, né? E ao falar isso, vocês já lembram do texto, né? Ou seja, porque a humildade aproxima as pessoas. A soberba, o orgulho, isso afasta as pessoas, né? O discípulo de Jesus, e é uma promessa, aquele que se humilha será exaltado, né? Então, nós não nos humilhamos pensando em sermos exaltados. Jesus nos dá essa promessa. O que eu preciso é ter essa atitude, essa disposição em ser uma pessoa humilde, né? Ter esse enfoque na minha vida. E a referência é Jesus. Para nós, como discípulos, e aí vem a palavra, discípulos, né? Seguidores, nós somos discípulos, nós somos seguidores de Jesus. Então nós queremos imitar a Jesus, viver conforme Ele viveu, né? Então, queremos olhar para o texto de João 13. Se você puder abrir a Bíblia aí para nós lermos, certo? João 13 diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantando-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aqueles que o enviam. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Os três textos que estou mencionando, os dois anteriores, esse tem sempre uma palavra de Jesus ali dizendo, né, do amor: ame assim como você ama a ti mesmo, ame os outros assim como eu vos amei. E lá do bom samaritano, a questão de vai e faça o mesmo, né? Haja com misericórdia também, né? E aqui Jesus disse: eu lhes dei o exemplo, então façam como eu fiz. Veja, então nós temos uma referência, né? Há referência para nós. Jesus não disse somente o que devemos fazer, mas estarmos fazendo como Ele fez. O contexto desse texto eu quero estar citando aqui do pastor Hernando Dias Lopes, que eu achei legal a forma como ele colocou. E ele vai dizer que o ministério público de Jesus até então, as pregações públicas de Jesus, agora Jesus encerra, que está chegando o momento dele ser preso, ser crucificado, e ele vai dedicar agora um tempo com os seus discípulos. Ele vai reservar agora uma palavra direcionada a eles, e os próximos capítulos vão ser para isso.
Então Jesus, ó, já falei para a multidão, agora é com vocês aqui. E Jesus vai ter, então, esse momento ali, né, com os discípulos, antes dessa sua despedida, antes da sua oração intercessora que ele vai fazer ali em João 17. E agora ele está não mais se dirigindo às multidões, mas se dirigindo aos seus discípulos, num momento exclusivo, né? E Jesus estava próximo a ser traído, o seu ministério público findou-se. No outro dia os discípulos iam testemunhar então a sua angústia, a sua morte, e ele então está agora ali naquele ambiente, naquele cenáculo, para comer a Páscoa com os seus discípulos, e vai instituir a ceia, o memorial, né? Todo esse tempo ali onde ele revelaria o seu amor aos discípulos e à humanidade, todo esse contexto ali, né? Jesus está preparando eles para essa separação que teriam. E agora Jesus vai ter essa atitude ali diante deles, junto aos discípulos, né? É bom lembrar que era costume das pessoas, elas saíam e naquela época as pessoas, imagina os pés como é que ficavam tão empoeirados. E chegava-se num local e aquelas casas, algumas tinham os seus servos, e tinha aquele servo que vinha lavar os pés. Só que naquele ambiente ali onde eles estão, não havia o servo, naquele cenáculo não havia o servo, né? E Jesus, reunido com ele, Jesus esperou, agora quem vai lavar os pés? E ali havia a bacia, veja, estava ali a bacia, estava ali a toalha, mas nenhum deles, e Jesus talvez deu um tempo esperando, vão esperar eles, vão lavar os pés. Mas aqueles discípulos, vocês vão lembrar, porque na cabeça deles era quem é o mais importante. E se eu sou o mais importante, não sou eu que lavo, é o mais humilde, quem é o mais servo aqui que vai lavar. Então um ficou esperando o outro lavar os pés e ninguém lavou os pés de ninguém. Então nesse momento ali Jesus levanta, né, para tira o seu manto, vai pegar a bacia, a toalha e vai começar a lavar os pés. Quer dizer, Jesus se colocou numa posição do servo mais humilde, da pessoa, né, mais humilde, ele se colocou. Talvez se Jesus estivesse aqui, Jesus estava com eles, talvez lavar os pés de Jesus até eles se prontificariam. Mas lavar o pé do outro, lavar o pé de Judas Iscariotes, lavar o pé, eu briguei com esse irmão hoje de manhã, discuti com ele, agora eu vou ter que lavar os pés. Ah não, de Jesus eu lavo. Talvez a gente teria uma prontidão de lavar os pés de Jesus, mas dos outros meus irmãos ali, não, essa tarefa não. Eles são, vamos dizer assim, servos inferiores nessa disputa que havia no coração deles, que narrado em textos anteriores, quem é o mais importante, né? Quando o Senhor voltar agora, permita que eu esteja à tua direita, à tua esquerda. Quer dizer, há essa preeminência, né, de estar na frente dos outros, né? Mas Jesus, ele vai cingir a toalha e aqueles pés bem empoeirados. Talvez Jesus teve que trocar água algumas vezes e aqueles discípulos ali olhando aquela cena, impactados o que Jesus estava fazendo, e aqueles pés, e Pedro, como ele era muito espontâneo, talvez ele expressou o que os outros pensaram, não, imagina, o Senhor vai lavar os meus pés, não. Eu lavei os pés do meu pai muitas vezes, mas eu sou filho, e eu acho que é algo que se espera, né? Aí de um filho cuidar do seu pai, meu pai já numa idade mais avançada, então ele tinha dificuldade e agora eu ia ali lavar os pés do meu pai. Não é uma coisa muito agradável, né? Lavar os pés de alguém. E agora os pés ali todo empoeirados, talvez alguns com os pés machucados dos discípulos ali, da sandália, não sabemos, com chulé, né? Um cheiro, talvez alguém pisou em alguma coisa. Mas Jesus está fazendo aquilo ali de boa vontade, né? Jesus, com esse gesto, ele está ensinando não somente a eles, mas a nós, que
o fato de você ter alguns privilégios na vida, isso não implica com orgulho, isso não impede você de servir, isso não impede você de ser humilde, porque você tem uma posição social, porque você tem uma profissão, você tem um título, né? Isso não, esses são privilégios que Deus te deu, mas isso não pode ser impedimento de você servir, ser impedimento de você ser uma pessoa humilde. Ser uma pessoa humilde. Né? Olhe para Jesus. Jesus sabia de onde ele tinha vindo, ele sabia da sua natureza, ele sabia que ele era Deus que estava ali. Ele era o rei do universo. E o fato dele saber quem ele era, isso não impediu ele de servir. Isso não tirou a dignidade dele. Não o diminuiu. Não deixou de ser quem ele era, não é verdade? Não deixou de ser quem ele era. Não deixou. Então ele vai sendo rei, ele se fez servo. Né? Ou seja, Jesus, a sua humildade não veio da pobreza, mas da sua riqueza. Ele sendo rico, ele se tornou pobre. Abriu mão. Então a humildade não é porque a pessoa é pobre que tem que ser humilde. Jesus sendo rico só é humilde. Né? E ele sendo o dono, o Senhor do universo, ele foi lá, cingiu com uma toalha, uma bacia e lavou os pés dos discípulos. E Jesus, de novo, Jesus é o nosso exemplo aqui também de humildade. Né? De humildade. Verso 13 ao 17, ele diz: vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Eu sou mestre e senhor. Pois bem, se vocês me chamam e reconhecem que eu sou mestre e senhor de vocês, e eu lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. E não é assim? Nós não reconhecemos Jesus como mestre e senhor das nossas vidas, e se ele lavou, nós temos que lavar os pés. Não, nada menos que isso se espera de nós como discípulos. Essa marca tem que ser real na nossa vida, essa virtude tem que transparecer em nós. Sermos servos humildes. E ele diz: eu lhes dei um exemplo para que vocês façam como lhes fiz. É interessante que Jesus ele está dizendo: não é que vocês têm que fazer o que eu fiz. Jesus não quer que eu lave os pés literalmente das pessoas. Não é isso. Não é o que eu fiz, mas como. A minha atitude, essa atitude de humildade. E não o que, agora eu tenho que estar procurando o pé de alguém para lavar, vamos lavar os pés um do outro aqui. Até podemos fazer. Não é o que Jesus fez, mas é como ele fez. A atitude dele quando ele fez. Né? A atitude. Disse no verso 16: digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Que palavra, né? Que mensagem de Jesus. Então, se o servo não é maior do que o seu senhor, e se o senhor serve, então os servos não têm desculpas para não servirem aos outros. Ah, não vou servir porque fez aquilo, porque não sei o quê. Não tem desculpa, né? Há um comentarista que ele argumenta dizendo que o servo não é maior do que o seu senhor. Assim, se o senhor tornar-se um servo, o que é feito dos servos? Ficam no mesmo nível do senhor. Ao se tornar um servo, Jesus não nos empurrou para baixo, diminuir a nós. Não, ele nos elevou à posição dele, de servo. Entenderam? Então Jesus está dignificando o serviço que nós oferecemos. Os serviços que nós fizemos, Jesus está dignificando, valorizando. Por que às vezes a gente se diminui por fazermos tarefas que consideram-se tarefas simples ou menores? Diante do Senhor e é feito para como o Senhor e como o Senhor fez, aí está a dignidade, né? Jesus, ele não se diminuiu ao servir. Ele não se diminuiu, ele continuando sendo ele. Agora ele vai revelar para nós o caminho de como é se tornar uma pessoa grande, servir. Né? E ele vai mostrar que no reino de Deus as coisas são diferentes. Maior é aquele que serve, não aquele que é servido. Porque ele fez isso.
uma expressão que eu gostei que diz assim: a grandeza no reino de Deus não é medida por quantas pessoas estão a seu serviço, mas a quantas pessoas você está servindo. Essa é a dignidade, essa é a grandeza no reino de Deus, a quantas pessoas tu está servindo, não quantas pessoas estão a seu serviço, né? Ou seja, o que se espera de nós como discípulos de Jesus é que nós estejamos revestidos dessa humildade, que nós venhamos pegar a bacia e a toalha, né? Tirarmos o manto, que às vezes o manto do orgulho, o manto dos títulos, o manto, né? Jesus tirou, dizendo assim: eu sou mestre e senhor, mas agora eu sou servo. E não deixei de ser mestre e senhor. Amor, como falamos esses dias, e agora humildade, são mensagens que nós transmitimos às pessoas sem dizer nada, sem palavras. Você amar as pessoas, você ser humilde perante as pessoas, é uma mensagem poderosa que você não está usando palavra, né? As pessoas até podem não entender as doutrinas que nós, e às vezes nem você entende algumas doutrinas, né? Nem você, mas elas entenderão quando nós agirmos com amor e humildade. Elas vão entender essa mensagem. Não vão entender todas as doutrinas, mas elas vão entender quando nós comunicarmos amor e humildade para elas. Ou seja, qualquer um de nós, todos nós cristãos, por mais pessoas simples que nos considerarmos, fracas que nos considerarmos, não entendemos as doutrinas, mas nós podemos amar e servir com humildade. Isso nós podemos, qualquer cristão pode. Jesus não está dando para nós coisas difíceis para serem feitas, explicar doutrinas teológicas. Não. Ame, seja generoso, seja humilde. Ao lavar os pés dos discípulos, o que Jesus teve em mente não foi esse rito, repitam esse rito para com as pessoas, mas é uma atitude primeira e interna de humildade, né? E essa vontade de servir. Como alguém expressou, que ser humilde não significa pensar menos de si mesmo. Eu sou pobre, eu sou fraco, pensar menos de si mesmo. Mas ser humilde é pensar menos em si mesmo, pensar mais nos outros. Ser humilde é isso, pensar mais nos outros. Foi o que Jesus fez. Ele não pensou menos de si mesmo para ser humilde. Ele pensou menos em si mesmo e mais nas pessoas. E também é importante lembrar que humildade é diferente de humilhação, né? Ser humilde é diferente de ser humilhado. A humildade é uma atitude voluntária. Jesus aqui lavando os pés, o Senhor sendo humilde serve. Essa é a humildade, é uma atitude voluntária. Já a humilhação é algo que é imposto a alguém, né? Talvez até por culpa da pessoa, como lembramos aqui, foi lembrado aqui da mulher que foi pega em adultério, ela passou uma humilhação pública. E talvez essa humilhação pública levou ela a ser humilde. E Jesus então ali a perdoa e restaura a sua vida. A pessoa pode ser humilhada por causa de um pecado que ela cometeu, e ela vai estar passando por uma humilhação, mas isso não é o ser humilde. Humilde é um estado de espírito, uma atitude, uma compreensão, um desejo, uma virtude, uma marca de discípulo de Jesus. Então, nós, discípulos de Jesus, precisamos andar com a bacia numa mão e com a toalha na outra. Estamos aqui em um retiro, em comunhão, bacia numa mão, toalha na outra. Como eu posso servir com humildade a você, né? Ou seja, devemos ser humildes e não parecer humildes. Não adianta você botar uma roupa de humildade, né? Botar um pano de saco, botar uma roupa mais simples, e olha como eu sou humilde. Não, você não é para parecer humilde, você tem que ser humilde. Porque eu penso também que ninguém gosta de estar próximo de alguém orgulhoso, que fica se vangloriando, contando as suas façanhas, as suas conquistas, né? A humildade, quando todos nós somos humildes, torna a nossa convivência cada vez mais harmoniosa. Porque a pessoa humilde, ela não está na disputa dos holofotes. Eu aparecer, faça em secreto, faça, sirva, ajude, seja generoso sem ninguém saber e abençoe as pessoas.
O humilde, ele não está preocupado em aparecer, ele está apontando a sua vida para Jesus. Apontando para Jesus. Por quê? Porque o humilde é aquela pessoa que reconhece que tudo que ela tem foi lhe dado por Deus. João Batista dizia isso, né? O homem não pode ter coisa alguma se não for lhe dada do céu. Tudo que nós temos foi dado por nosso Pai. Então nós não temos do que nos orgulhar. Nós temos que agradecer. E nessa responsabilidade do que Ele nos deu, servirmos, usarmos para servir as pessoas. Por fim, Jesus aponta aqui no verso 17, ele aponta que a humildade é uma das formas de você ser feliz. Parece que é um contraditório, né? Você servir, você ser humilde. Não, Jesus vai mostrar que isso é uma forma de ser feliz. Ele vai dizer agora que vocês sabem dessas coisas, felizes serão se as praticarem. Se você sabe não praticar, você não vai ter essa felicidade. Essa expressão de Jesus podemos aplicar de uma forma mais ampla de tudo que nós conhecemos, temos que praticar e ali está a felicidade. Mas no contexto aqui desse servir, de lavar os pés, de ser humilde, né, ali está uma face da felicidade. Jesus vai dizer que quem é feliz é aquele que serve da maneira mais humilde. É aquele que não apenas, feliz não é aquele que apenas chama Jesus, é meu mestre, Senhor, mas é aquele que imita Jesus, que faz o que ele fez. Em Atos 20:35, o apóstolo Paulo escreveu: em tudo que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que em receber. Jesus que disse isso, não foi o apóstolo Paulo. A maior felicidade em dar do que em receber. E quando você realmente serve, você é generoso, você transmite amor, você perdoa, você é uma pessoa feliz. O mundo pensa que a felicidade é resultado dos outros te servirem a eles. Mas aqui Jesus nos mostra que a felicidade é servirmos os outros. E ali, servirmos aos outros em nome de Jesus, mas melhor ainda, né? Em nome de Jesus, para que Ele seja reconhecido e engrandecido. Eu gostaria que você pensasse em atitudes práticas. Como que você poderia, de maneira prática, ser uma pessoa humilde? Praticar a humildade. Eu sou uma pessoa humilde, como meu orgulho diz. Como eu sou humilde. Não é assim. Eu fiz algo, olha que revela como eu sou humilde, vou contar para as outras pessoas, veja, para eles verem como eu sou humilde. Mas nós pensarmos, porque a gente entende, acho que todos vocês entendem, que Jesus foi humilde e nós temos que ser humildes. E olhamos para o texto e vimos o que ele fez, e como ele fez, melhor dizendo. E ali está. Mas é interessante nós pensarmos no dia a dia. Como que eu posso ser uma pessoa humilde? Quais seriam as minhas atitudes que revelam que eu sou humilde? Que eu não preciso dizer, olha, eu sou humilde. Que as pessoas vejam que eu sou humilde. Não que eu estou procurando isso, mas que transparece. Eu queria que você refletisse sobre isso. Sobre o teu dia a dia. Lá no teu trabalho. Como que você é uma pessoa humilde? Diferente de humilhação. Você está procurando ser humilhado, não é isso? Mas você ser uma pessoa humilde. Uma pessoa, o texto, olhando para o texto, uma pessoa que serve os outros, os fracos, nas suas necessidades. Na tua casa, na igreja. Como que nós podemos evidenciar essa marca de discípulos, sendo pessoas humildes? Deus te abençoe. Em nome de Jesus.